Gra, precisamos falar de um assunto que virou, assim, um assunto principal da modalidade Três Tambores e do mundo equestre também, né? Que tá todo mundo comentando. Nos últimos dias agora, né? Foi agora, né? Exato. Foi... Tão quentinho. Tá quentinho. Saindo do forno. Saindo do forno. E a gente é privilegiado, né, Thaisa? Isso. Foi a NTT Barrel Show e o recorde mundial batido pelo Sidney Jr., né? Mas, antes da gente falar isso, eu queria que você falasse o que é o NTT Barrel Show. Bom, a NTT Barrel Show é uma prova que a gente criou, né, em 2000 é a 7ª edição, né? A gente criou porque a gente queria levar o formato do rodeio para dentro das provas oficializadas. Aí, diante de um projeto, esse projeto foi da Flávia Cagé, né, que ela, na época da gestão dela, ela quis levar o glamour do rodeio para dentro das pistas oficiais. Aí foi daí que a gente começou a fazer todo ano a edição do NTT Barrel Show. E esse ano a gente teve algumas novidades, né? Que a gente fez o feminino, o feminino, o mirim e a categoria masculino em pista reduzida, que antes corria na pista oficial mesmo, com as medidas oficiais. Então a gente já tá indo para a 8ª edição o ano que vem, mas esse ano foi a 7ª edição. E o NTT Barrel Show foi algo que foi muito especial. Eu falo que nós tivemos algumas dificuldades, porque uma semana antes do evento choveu muito. A gente teve que abrir o recinto do Aras Rafaela alguns dias antes para poder receber o pessoal que estava querendo ir para a prova, porque devido à chuva, porque choveu muito, né, uma semana que antecedia nosso evento. Para eles não tinham condições de treinar. Porque nem todo mundo tem pista coberta em casa, né? Aí, através de uma parceria que a NTT tem com a Aras Rafaela, desde o começo, né? Quando a primeira prova que nós conduzimos uma etapa bônus foi dentro do Aras Rafaela, no Grand Prix, onde a NTT tem uma gratidão muito grande pelo Aras Rafaela, toda a família Ruglo, Felipe Fedose, todas as pessoas lá envolvidas no Aras Rafaela. Aí a gente resolveu abrir alguns dias antes, né? E eu comecei a ficar meio que desesperada, porque como vinha de uma prova muito grande, né, uma semana antes, e as inscrições não estavam muito da maneira que a gente esperava. E eu até falei no dia que a gente foi na pista para receber, né, o Sidney como recordista mundial. Eu falei durante a transmissão que foi algo surreal que Deus preparou para mim ali naquele evento. Porque todo mundo sabe que fazer uma prova não é fácil. Os custos são muito altos, né? São várias coisas. Os bastidores que às vezes as pessoas que estão ali para competir não sabem o que acontece, né? Alguns sabem porque também fazem provas, né? E aí foram dias muito tensos. Quando eu saí da minha casa na segunda-feira, eu só pedi para Deus. Eu falei, Senhor, que seja feita a sua vontade, né? E eu falo que Deus gosta muito e protege muito a NTT. E aí, conforme foi indo, eu cheguei no Aras, passei, peguei as meninas, cheguei no Aras e eu fui ficando em desespero, porque, tipo, as inscrições aumentavam, mas aumentava pouco. Aí, no dia de começar a prova, tava, tipo, mais ou menos, mas não tava na quantidade que a gente queria. Aí, eu fui cada vez mais desesperando. Noites e noites de sono, não conseguia dormir, né? Porque você fica ali muito apreensiva, muito tensa. E aí, quando foi no penúltimo dia, eu mandei uma mensagem pro Zóio, que é o responsável pela pista do Aras Rafaela e Euler Guimar. E eu falei assim pra ele, Zóio, você prepara, porque eu quero hoje que a gente dá o show, né? Eu quero 16.200, 16.100, e nós temos cavalos para bater o recorde mundial. Olha só. E falei isso pra ele, ele ainda deu uma risadinha, pôs a mãozinha e falou bom dia. E aí foi indo. Aconteceu que veio o recorde mundial, de uma maneira que Deus me honrou. Eu falo que Deus foi maravilhoso, apesar de toda a apreensão que eu tive, que eu fiquei, porque não é fácil, igual você tá à frente de um evento,
é muito difícil. Mas você tá à frente da parte de um projeto que você vem fazendo e, tipo assim, eu tô só colhendo o que as meninas plantaram lá atrás. Então, tipo assim, eu não queria decepcionar. Eu não queria decepcionar minha diretoria. Eu não queria decepcionar meus patrocinadores. Porque eu sei que tudo que nós fazemos é em prol da associação e para as competidoras. Então, tinha muitas coisas envolvidas que passaram pela minha cabeça. E aí foi aquilo que eu ficava, tipo, chorava. A Alessandra tá de prova, a Leila tá junto comigo, também tava de prova. Que tem hora que às vezes eu ficava um pouco mais nervosa, sem paciência, porque eu queria que saia tudo perfeito. E aí quando veio o recorde mundial, eu não acreditava. Eu falava, Deus me honrou. E eu falo que porque eu até me emociono, porque não foi fácil. Eu vim de uma etapa de americano onde teve muitos desafios, né? Choveu, a gente teve que fazer a mudança da pista. Graças a Deus deu tudo certo, como sempre, com o dedinho dele ali. E bater o recorde no NTT BR Show era algo que eu não esperava, mas eu pedi para Deus, que era para ele me honrar. Eu não sabia de que maneira, mas ele me honrou. Da melhor maneira. Bater no recorde, algo ainda para ficar histórico. Com certeza. Né? Porque hoje aconteceu, e aconteceu numa prova, vamos dizer assim, com poucas inscrições em vista de provas que acontecem no Aras Rafaela. E algo que o pessoal sempre falou ontem, não é a quantidade de inscrições, e sim a qualidade do que a gente entregou ali. O Aras Rafaela, ele tá sempre pronto para entregar não só para a NTT BR Show, mas para todas as pessoas que estão ali levando o evento deles para ser sediado dentro do Aras. A equipe deles de preparar a pista tá sempre ali à prontidão. O Zóio e o Aguimar, tipo, não mede esforço, porque se para nós é tenso, você imagina pro cara que prepara. E saber que tem cavalo ali que pode bater, ou às vezes pode ficar na trave. A responsabilidade é muito grande. A responsabilidade deles também é muito grande, como a nossa que organiza também é, mas a deles eu acho que é muito mais, porque é muito difícil, é uma responsabilidade. Tipo assim, enquanto tá indo tudo bem, tá ótimo. Se às vezes o cavalo dá uma escorregadinha ali, porque a pista não tá boa, mas não é só a pista. É todo um contexto. Às vezes o cavalo não pôs o pé direitinho, ele escapou. Não é só vamos dizer assim, a pista. Também pode ser o treinamento. Mas às vezes as pessoas não veem isso. Então ela culpa o quê? Culpa a pessoa que está realizando, que está fazendo o reparo. Mas Deus foi maravilhoso. Ele me honrou com todas as coisas que eu precisava, de uma maneira muito especial. Eu não tenho, a única coisa que eu tenho que falar é agradecer, é ter gratidão por tudo que aconteceu. Grazi, primeiramente parabéns, né, pelo grande sucesso. E a gente vem falando sobre cavalos extraordinários, atletas, apresentadores, a equipe de bastidores extraordinária, a equipe da NTT junto ao seu lado, fazendo esse trabalho maravilhoso. Mas o que você falou muito da fé, né, aqui, e além de tudo isso que nós falamos aqui, o que a fé representa para você? Qual o grau de importância da fé nesse momento tão importante da sua vida, da sua carreira, não somente como competidora, como presidente da NTT, no meio equestre? Qual a importância, o grau de importância, digamos assim, da fé? Eu acho que hoje a fé para mim é o que me move. Porque tudo que eu vou fazer, ou quando eu vou mandar uma proposta para um contratante, eu falo, Senhor, se o Senhor mostrou para mim que esse rodeio vai ter, prepara para mim, se for da sua vontade, que ele aceite a nossa proposta. Mas que também, se não for, o Senhor me mostra outro caminho. E a mesma coisa quando eu saio de casa, que seja feita somente a tua vontade. Então, tipo assim, ele sabe de tudo que a gente passa. Não é fácil eu ficar fora de casa, eu deixar minha casa, meu lar, meu marido, minha cama, tudo, o bem-estar nosso, o conforto, vamos dizer assim.
Então, se eu optei por fazer isso, eu acho que hoje eu sou movida, ainda mais depois disso que aconteceu, desse testemunho, né? Porque isso para mim foi um testemunho que Deus me honrou. Ele não me deu 5.000 inscrição. Ele me deu mais do que 5.000 inscrição. Ele me deu o recorde mundial, onde todas as pessoas que fazem prova é o que elas almejam, é o que elas querem, né? E não só isso, tipo, é tudo, né? Você estava preocupada com o número de inscrições, digamos assim? Sim. E acabou ganhando o recorde mundial. Sim. Então foi muito além daquilo que você esperava. Isso, com certeza, foi muito além. Muito além do esperado, né? E vamos falar desse recorde mundial? 16.052 segundos, não é? Com o Sidney Júnior e o Eurostafeme. Onde você estava quando aconteceu essa passada? Na secretaria. A gente tava lá, tava eu, a Alessandra, a Rafa, que é da diretoria, minha vice-presidente, a Letícia do Vale, minha vice-presidente, a Carol Ruglo, que é dona hoje do Aras Rafaela, também competidora, fez muito tempo parte da diretoria da NTT, correu muitos anos a NTT também, com o animal dela, o Cutter, que hoje dá marca, tem a marca dela de roupa, né, que é a Cutter Jeans. A gente tava na secretaria, na hora que ele entrou, passou o primeiro, passou o segundo, a gente assistindo na televisão, na secretaria, a Carol falou, vai dar 200. Na hora que a gente escutou, o Léo falou 16-0, eu falei, é recorde. A Carol já estava lá embaixo, eu já desci para acompanhar o juiz para ferir a pista, e foi o recorde mundial, 16-0-52. Olha só. Nossa, foi extraordinário. Foi e a emoção? Foi muito emocionante. Tipo, na hora ali, acho que ninguém conseguiu ainda assimilar, né? Porque foi tudo... demorou um pouquinho pra cair. Demorou um pouquinho pra cair. Na hora ainda que eu cheguei no Sidney, que a gente foi fazer a entrega da premiação, eu falei pra ele, e aí, Sidney, como que é? Ele falou assim, legal. Mas, tipo assim, acho que nem ele ainda tinha caído a ficha, porque, é um trabalho que envolve muita dedicação, né? Ele é uma pessoa que, igual eu falei pra ele, Deus me honrou e Deus também honrou ele, porque ele é uma pessoa de muita fé, de muita carisma, ele é uma pessoa que, ele vive o cavalo. Ele tá 5 horas da manhã nas baias, ele tá tratando, ele tá limpando, ele tá arriando, ele tá desarriando, ele tá treinando. Então, tipo, a vida dele é o cavalo, né? Então, não só ele, como todos os outros treinadores que estavam ali, que eu não posso deixar de agradecer cada um que teve ali, né? O Edson Carlos, o Juan, o pessoal do Ara Xavier. A partir do momento que eu liguei, convidei, todos estavam ali presentes. Então, todos dedicam de uma maneira especial, né, pro seu trabalho. Mas o Sidney, ele é uma pessoa que ele merece, não só ele como todos, mas ele foi algo tipo que ele vinha lutando para aquilo, né? O Eros teve uma época que foi para fora, né, para os Estados Unidos para poder competiu algumas provas lá, o Sidney acabou que não conseguiu indo acompanhando devido ao calendário de provas daqui, o cavalo voltou pro Brasil, correu algumas provas, né? E aí ele tava meio que lapidando ainda, porque ficou um tempo sem ter o treinamento dele, ajustando. E aí foi que chegou o momento dos dois, que já era esperado, né? Que todo mundo falava que o Euros era um cavalo que ia ser recordista. E hoje ele é, além de ter sido, né, o garanhão mais rápido, né? Hoje ele se torna o recordista mundial.